Olá, aluno Unifaciar, sejam muito bem-vindos. E hoje nós falaremos sobre o docente, o discente e sobre as dificuldades de aprendizagem. Sou a professora Carolina e conversaremos sobre o papel fundamental e importantíssimo que é ser professor. Vamos lá? Bons estudos! Então vamos lá, pessoal, vamos começar, com a temática do docente, discente e dificuldades de aprendizagem. Então, vejam, pessoal, nós até agora, foi trabalhado, já foi falado sobre as crianças inclusivas, sobre a escola inclusiva, sobre crianças e crianças inclusivas, sobre escola e escola inclusivas, sobre família e família de crianças inclusivas, mas está faltando um papel maravilhoso e primordial aqui, que é o quê? O professor, Nós não falamos nada sobre professor e muito menos sobre um professor de inclusão. Então, esse tópico de agora, nós vamos trabalhar exatamente sobre o docente. Para um autor chamado Edson Marques, no livro Solidão a Mil, ele dirige uma menção sobre o que é ser professor, o que é ser professora. E eu achei maravilhoso. E não consegui mais esse livro, mas eu achei, no site do meu artigo Brasil Escola, que fala exatamente sobre essa menção toda que ele se direciona ao professor, à professora. Olhem que lindo, e para a gente cada vez mais refletir e saber que o nosso papel é extremamente importante. Então, olha lá, professor, professora. O professor é o amigo sincero que ajuda o aluno a superar os limites da vida, desbravando com determinação e ousadia essa fantástica região chamada experiência. Mas ele ainda continua, ele diz mais. Ele coloca que ensinar é a arte de viver com dignidade, com amor, com liberdade. O professor, a professora, transmite sabedoria, incentiva o bom senso e o bom gosto. Mergulha fundo no oceano de dúvidas que o aluno tem no coração e traz o tesouro pulsante lá submerso. Educa, o professor, a professora, educa, orienta, aviva a chama na consciência de cada. Ao polir a pedra bruta, consegue intenso brilhante. O bom professor não só ensina, compreende. Não levanta a voz, amplifica o verbo, convence. É sério, mas ri da própria seriedade. Bom professor é aquele que não exige, não cobra, obtém. Não corrige, mostra o porquê. Não hesita quando avalia, não constrange quando examina e nunca faz da nota uma espada. O professor, a professora, fala do êxtase, da alegria e da profunda emoção que explode no seu peito quando ensina, como pétalas no riso de quem ama. Considera o aluno obra de arte quase inacabada. Ama-o
como se fosse um anjo e nunca vai matar-lhe no peito a vontade de ser livre. Lindo, né, gente? Lindo. E se a gente depois, vocês forem ler, né, que vai ter na apostila lá esses dizeres, e forem degustando cada palavra, cada expressão dele, vocês vão ver como é lindo, como é importante ser professor. Ele colocou até de uma forma poética. Certo? Muito bem. Ué, por que tem essa escola aqui? Porque, veja, é na escola que existe uma grande... Você quer falar em diversidade? Entre numa escola. Como tem diversidade na escola? Que tipo de diversidades? De elementos culturais, musicais, religiosos, étnicos. E cada elemento desse adapta-se à realidade e aos fundamentos sócio-históricos e à ciência. Então, a escola é um espaço complexo, heterogêneo e carregado de demandas sociais. E aí eu volto à minha pergunta. Por que falar dessa escola? Porque a maior parte do tempo de sua vida, ou é a maior número de horas de um dia que o professor passa, é na escola. Então, esse professor, ele convive com essa diversidade. Nesse espaço heterogêneo, nesse espaço complexo, cheio de demandas sociais. Então, vejam, esse professor, ele também tem que se adaptar às várias diversidades que se apresentam sobre a sua vida, o seu contexto de trabalho profissional. E aí a gente pergunta, e sobre a formação de professores? A formação de professores prepara esse professor para conviver nessa diversidade? E aí fica... alguns autores fazem uma crítica que, além da formação de professores, ainda estar muito preocupado com teoria e pouca prática, existem mais alguns fatores que interferem na qualidade da educação. As políticas educacionais e o reconhecimento social. Então, não é só a formação dos professores que está defasada ou que está precisando de uma remodelação, mas precisa-se também pensar muito nas questões das políticas educacionais e nesse reconhecimento social. Aqui, Schoen fez uma fala, né, no livro da Elisa Grassino, que diz assim: apesar das modificações na forma inicial docente impostas pelas novas políticas, ainda permanece a distância entre a formação acadêmica do professor e a prática concreta na sala de aula, pois sua formação ainda privilegia a técnica e as questões voltadas à prática, segundo a qual o ensino é frontal, desconsiderando a caminhada feita pelos educandos. Né? Então, o que eu sempre digo para todos os meus alunos, né? Você quer ser pedagogo, você quer ser professor, antes entre
em uma escola, tá? É para você perceber esse ambiente escolar, que é diferente de um ambiente de empresa, que é diferente de um ambiente de banco, né? É um espaço onde tem muitas vidas, então tem muita fala, tem muita gritaria, tem muitas pessoas, tipos de pessoas, né? E aqui, como diz, a formação acadêmica e a prática concreta, ou seja, é formar academicamente com teorias e a prática. Então, o ensino bate, tá? Na questão, na formação dos professores, bate de frente, não é só prática e não é só técnica ou teorias, mas tem que pensar que existem os educandos. Mas não são as crianças, são aquelas que têm que ouvir o que eu tenho que ensinar. Não, muito pelo contrário. Nós temos o professor, na sua prática, ela tem que considerar a caminhada feita pelos educandos. Quer dizer, os educandos, as crianças, os jovens, eles são seres humanos que já vêm com uma caminhada de aprendizagem. Não aprendizagem acadêmica, mas com muitas aprendizagens e vivências. Isso que nós temos que colocar e ajudar na formação do professor a perceber essa questão. Então, por quê? Porque existem as crianças de inclusão, as crianças com dificuldades de aprendizagem. Não precisa ser de inclusão, mas com dificuldades na aprendizagem. E como é que o professor só tem que esperar um laudo médico, um laudo psicológico, uma avaliação psicológica ou psicopedagógica para perceber que esse aluno está com uma dificuldade? Não. O professor tem um valor enorme, porque muitas vezes é ele que vai perceber que o aluno está com uma dificuldade ou que vai ser um aluno de inclusão, para poder encaminhar aos profissionais, né? Como? Ele sendo um excelente observador. Tá? Então, ele tem que observar, ele tem que ser perspicaz, por isso coruja, né, que dá a volta de 360 graus no seu rosto, porque ela é na sua cabeça, porque ela é perspicaz, né? Ela observa atentamente tudo que está ao seu redor. E o professor é comparado a uma coruja exatamente por isso. Ele tem que ser perspicaz e observar todas as crianças que estão ao seu redor. E esse professor pode salvar muitas crianças, mas não só com questões de laudo neurológico. Não, gente. Tá? Uma criança que pede a tarde inteira ou a manhã inteira para ir no banheiro o tempo todo, leva para o pedagogo para ele conversar com a mãe leva a um urologista e descobre que a criança está com uma infecção urinária. Tá? Isso partiu do quê? De uma observação do professor. Uma criança que está copiando tudo errado, não vamos taxar de disléxica, nem de disgráfica, nem de desortográfica. Observe melhor. Ele fecha os olhinhos para enxergar. Passe para frente. Ele ainda na primeira carteira copia melhor, mas ainda com erros. E os olhinhos continuam lacrimejando ou fechando, né? Espremendo os olhinhos para enxergar. Então, professor, leve para o pedagogo ou você mesmo converse com a mãe, né? Ou leve para o pedagogo conversar com os pais, pedir uma consulta oftalmológica de um oftalmologista, né?
E aí percebe-se que essa criança precisa de óculos. Então, antes de taxar, né, com rótulos, né, a criança agitada, já é TDAH, observe melhor. Converse com a criança. Às vezes pode ser um momento que ela está passando familiar, tá, que esteja ocasionando essa agitação. E que daí essa agitação torna-se um obstáculo para a aprendizagem. Então, por isso, o professor tem que ter, a professora, ser extremamente observadora, e não esquecer que ele é uma referência. Tá? Ele é a pessoa com que mais a criança se identifica e quer ser. Tá? É com ele que a criança faz um laço afetivo muito grande e que tudo que essa pessoa fala para a criança ou para o jovem é lei. Por quê? Porque ele é uma referência para essa criança, para esse jovem. Então, são duas coisas que um professor não pode esquecer: de ser observador e que ele é uma referência. Aqui, a partir do século XX, a partir do final do século XX e início do século XXI, foram acontecendo muitas mudanças, muitos acontecimentos foram aparecendo nesse início, principalmente início do século XXI para cá, né? E esses acontecimentos trouxeram formas diferentes de se viver em sociedade, transformações, alterações significativas na sociedade, né? E aí, como consequência, isso teve o quê? Gerou em cada indivíduo e na própria sociedade incerteza, dúvida, fragmentação e o falso, que se instalaram nas famílias e na escola. E nas escolas. Mas que tipos de acontecimentos? Lembram do 11 de setembro, tá? O ataque às Torres Gêmeas, no Nova York, Estados Unidos. Há pouco tempo agora, tivemos o quê? A pandemia, né? Nem o coronavírus, mas uma pandemia mundial que nos levou a aprendermos, agirmos de forma extremamente diferente, e a tecnologia tomou conta da nossa vida. As enchentes que estão por aí, né? Vulcões que estão em erupção, e agora mesmo explodindo uma guerra na Europa. Então, tudo isso, gente, faz o quê? Mudanças no modo de vida das pessoas, e essas mudanças levam a mudanças do ser humano, ou seja, do meu ser, do ser das pessoas. Então, mudanças no ser humanos, né? Então, tanto o modo de vida e o ser humano e o ser uma pessoa humana são afetados. Tá? Então, umas estão indo mais para o egoísmo, outras para o altruísmo, mas estão ocorrendo essas mudanças. Esses momentos de turbulências estão gerando choques geracionais, então conflito de gerações. E esse conflito de gerações está levando um declínio da função paterna. E isso, então, leva às nossas crianças e aos nossos jovens ao egocentrismo. E levando para o egocentrismo, né? E os pais não estão sendo despreparados para agir com as crianças do século XXI, querem
continuar ensinando, querem continuar educando da forma como seus pais, porque são as únicas formas que eles sabem educar, né? Então, o que está acontecendo? Os pais estão perdidos e não sabem como educar, como ensinar, ou melhor, não sabe qual é a sua função dentro do papel na família. Então, as funções, né, da família passam a ser delegadas à escola. E quando a gente fala escola, não é a escola estrutura física, mas é a figura do professor. Né? Então, as famílias estão delegando ao professor, tá, as funções que deveriam ser da família. Ou seja, cada elemento da família tem uma função. E a função de pais está sendo delegada para as escolas na figura do professor. Na figura do professor. Né? Então, a escola começou a ser o ponto de referência para a criança. Porque é nessa escola, centrada na figura do professor, que a criança encontra direcionamentos, orientações, não só cultural, mas ética e moral. Bom, se o professor é o ponto de referência, a criança encontra pela figura do professor a direção e orientação cultural, ética e moral, então o que está acontecendo? O professor passou a assumir o papel de educador. Então, hoje nós não somos apenas professores que transmitimos conhecimentos, mas somos educadores porque nós temos também a função de educar as crianças, coisa que as famílias, os pais, deixaram de fazer. Né? Não vamos generalizar, né? Mas uma grande parte é isso que está acontecendo. A Vera Kandal, num livro de 1988, ela coloca que o professor ou a professora deve trabalhar com 3 dimensões extremamente consideráveis. Que são, a primeira, olha lá, a dimensão humana, a dimensão do ser. Lembram que eu falei do ser humano e ser humano. Então, a dimensão humana. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual o meu papel? Qual a minha função na sociedade? Qual a minha função na família? Né? Qual a minha função no contexto que vivo? Né? A dimensão humana. A segunda dimensão, o que é isso? Trabalhar? Exatamente. A dimensão técnica, a dimensão do fazer. Não adianta falarmos, né? Proliferarmos, dialogarmos e divagarmos, né? Se nós não colocamos a mão na massa, se nós não fazemos acontecer. Então, o professor também tem que se apoiar e se pautar na dimensão técnica, na dimensão do fazer. E a terceira dimensão, volta aqui aquilo que já foi falado. A dimensão política, a dimensão da análise de contexto. Então, da observância. Então, não é só o professor que tem que observar. Ele também deve pautar-se, ao trabalhar com os alunos,
na dimensão da análise de contexto, na dimensão política. O que está acontecendo mundialmente? O que está acontecendo nacionalmente? O que está acontecendo no nosso estado? E o que está acontecendo na nossa cidade? Tá? Então, a dimensão política. Então, voltando lá, né? Deve trabalhar com essas 3 dimensões juntas. A dimensão humana, da dimensão do ser, a dimensão técnica, a dimensão do fazer, e a dimensão política, que é a dimensão da análise de contexto. Tanto essas 3 dimensões, quando um professor trabalha com essas 3 dimensões interligadas, ser, fazer, analisar o contexto, o professor está tendo didática. Tá? Então, ele está didaticamente atingindo seus objetivos, porque o aluno vai ter que pensar na questão humana, como trabalhar, mas não estanquemente, mas visando a dimensão humana, e perceber como está o nosso contexto, né? E como que vai trabalhar, então, nesse contexto com a dimensão humana. Que as pessoas se sintam quem são. Né? Então, o professor, então, está tendo a didática. E é isso. E como é que ele vai trabalhar isso? Porque é estanque? Não. Dentro dos conteúdos que ele terá que trabalhar. E para isso, então, ele vai ter que ter um planejamento. Então, por que isso? Porque, veja, o século XXI, ele está implorando, necessitando, pedindo, exigindo novas atitudes e novos pensamentos. Não mais uns pensamentos. Não precisamos jogar fora os pensamentos conservadores, tradicionais. Mas, em cima desses, vamos reconstruir e adaptá-los à nova realidade. Esse jargão, mas no meu tempo assim dava certo, então eu vou continuar. Claro, naquele tempo, porque era outra realidade, outro contexto que se vivia. No contexto atual, nós vamos ter que reconstruir e adaptar para esse novo contexto que estamos vivendo na era do século XXI. Questão de tecnologias, as crianças muito habituadas com som, imagem e cor, né? Com movimento, certo? Com a tecnologia em voga. Né? Então, esse século XXI não dá mais para ficar apenas com quadro e giz. Mas temos que ter novas atitudes e tendo novos pensamentos para esse século que estamos vivendo. Né? Essa segunda década do século XXI. José Carlos Libânio, 2011, no seu livro, ele coloca sobre questão de atitudes que os professores devem tomar diante, numa sala de aula ou diante das crianças que temos hoje, dos jovens, adolescentes que temos hoje, e até um próprio adulto, né? Então, a primeira atitude, ele coloca 10 atitudes. Então, vamos lá. A primeira atitude seria assumir o ensino como mediação. Aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor. Então, gente, pensar hoje que o professor continua sendo o detentor do saber
que para ser professor ele precisa apenas transmitir conhecimento, né? Não vinga mais. Tá? Isso não dá mais certo. O professor hoje tem que ter uma atitude e novos pensamentos. Então, um pensamento de que ele deve mediar a aprendizagem. O ensino dele é através por meio da mediação da aprendizagem. Então, aplicar metodologias ativas para ter uma aprendizagem ativa e que ele apenas vai ajudar pedagogicamente o próprio aluno a construir o seu conhecimento. Ok? A segunda atitude que Libânio coloca é modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinares para uma escola e uma prática interdisciplinar. Então, não adianta ter uma escola com português, matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física e uma língua estrangeira estanques. Cada uma na sua gavetinha. Então, vamos lá, aula de português. Abri uma gavetinha do português. Fechou porque agora vai ter aula de história. Abre a gavetinha. Gente, hoje o conhecimento, né? A cultura, a dimensão cultural, ela está mesclada. Ao mesmo tempo que nós temos trabalhando uma história do Brasil, uma história do mundo, nós temos que ler, que é coisa de português. Nós temos que interpretar, analisar, que é conteúdo de português. Nós temos que saber resumir, sintetizar, tirar a ideia central, que é conteúdo de português. Nós temos que saber escrever, que é conteúdo da língua portuguesa. Certo? Nós temos que fazer uma linha do tempo, que entra o quê? Numeração, orientação espacial, que também é trabalhado em quê? Geografia e matemática. Certo? Então, para geografia, para história e para português, nós precisamos também da matemática. E da educação física. Para entendermos determinadas linguagens no português, nós precisamos da artes. E para nós sabermos geografia, a escala dos mapas, né, medir, saber quilometragem, nós precisamos da matemática. E para nós, tanto em história como em geografia, conhecermos novos povos, novas culturas, nós precisamos de uma língua estrangeira. Então, não adianta mais, temos que modificar essa prática pluridisciplinar, mas começarmos a pensar numa prática interdisciplinar. Todas as disciplinas integradas. A terceira atitude é conhecer estratégias do ensinar a pensar, ensinar e ensinar os alunos a aprender. Então, primeiro pensar, vamos refletir, vamos ser críticos, mas com fundamentos. Então, vamos pensar. Por que eu vou fazer essa crítica? E de que forma eu aprendo? Eu sou mais visual? Sou mais sinestésico? Sou mais auditivo? Eu preciso escrever para poder aprender? Eu preciso gravar quando estou estudando para escutar a minha voz para eu aprender? Eu preciso estar desenhando? Eu preciso estar escutando um som? Ter algum outro barulho para eu poder aprender? Ou eu posso ser os três? De que forma eu aprendo?
fazer os alunos pensarem e se conhecerem, né? De que forma eles aprendem. Uma quarta atitude seria persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos conteúdos, a se habituarem a apreender as realidades enfocadas nos conteúdos escolares de forma crítica, reflexiva. Então, esse aqui está muito juntinho com esse aqui. A pensar para quê? Tá? Para eu saber o que criticar, o que criticar, e saber fundamentar, explicar reflexivamente esta minha crítica. Assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional, desenvolver a capacidade comunicativa. Então, hoje a oralidade, vocês sabem que ela é extremamente importante para vários aspectos, várias disciplinas, né? E até mesmo para sobrevivência do ser humano hoje com essas tecnologias que estão aí, né? O saber expressar-se, o saber falar, se posicionar, gesticular, né? Então, é muito necessário esse trabalho que desenvolva a capacidade comunicativa dos alunos, né? Respeitando se há uma timidez, lógico, mas trazendo diversificadas metodologias que possam trabalhar isso sem expor um aluno. A sexta atitude é reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e informação na sala de aula. Então, aquilo que eu falei, né? Por exemplo, a pandemia nos trouxe esse impacto grande que tivemos que aprender muito a trabalhar com tecnologia, né? Com vídeos, com games, né? Com computador, internet, o que seja. E veja, quando falamos em games, né? Não estamos só falando de jogos no computador, mas estamos falando também de jogos na aprendizagem. Seja para um aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, seja para o aluno de sexto ao nono ano. Tá? Com jogos, com desafios, tá? Que os levem o aluno a pensar, né? Com resoluções de problemas, né? Então, tudo isso entra no quê? Nas tais das metodologias ativas, né? A gamificação. Então, gamificação não é só trazer jogos no computador, mas trabalhar com sucatas, trabalhar com jogos prontos, né? E seja esses jogos o elemento disparador para começarmos um conteúdo, né? Ou o elemento para o fichamento, né? Para o resumo de um conteúdo já trabalhado, né? Ou seja, para o próprio aluno construir o conhecimento, o conteúdo, trabalhando com esses games, com essas atividades. Sétima atitude, atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças no contexto da escola e da sala de aula. Então, aqui nós já temos falado bastante, nós já ouvimos, já dissemos, né? A diversidade cultural, as culturas, porque temos alunos de quilombos, do quilombolas, temos alunos indígenas, temos alunos negros, japoneses, chineses, franceses, turcos, árabes. E com essa guerra que está havendo agora, quantos ucranianos também não vão ter, nós não vamos ter esse tipo de imigrantes, né? Então, nós temos os haitianos, né? Que com o acontecimento que teve lá do terremoto, muitos vieram parar aqui no Brasil, da Venezuela, né? Então, vamos
fazer com que os alunos, e nós também, percebermos que não queremos que eles ajam da mesma forma que os brasileiros. Eles vão se adaptar ao Brasil, mas eles possuem ainda a sua própria cultura. Então vamos respeitar seus hábitos, sua cultura e pedir que aos poucos, processualmente, eles ajam como os brasileiros. O 8º, investir na atualização científica, técnica e cultural como ingredientes do processo de formação continuada. Isso não é só para professor, mas cabe muito ao professor, né? Qualquer profissão, seja advocacia, psicóloga, seja administrador, economista, contador, dentista, médico, seja engenheiro, né? Precisa estar sempre com uma formação continuada, né? Precisa atualizar-se cientificamente, né? Culturalmente, com novas técnicas, inclusive, e teorias aprofundadas, né? Então, todo profissional. Imagine, então, o professor que vai trabalhar justamente que só seu objeto de trabalho é o quê? O conhecimento. 9, integrar no exercício da docência a dimensão afetiva, lógico, qualquer professor que faça, mesmo de universidade, tenha um vínculo afetivo com os alunos, a aprendizagem ocorrerá muito mais fácil. Afetividade não é concordar com tudo que o aluno diz e nem passar a mão na cabeça, né? É se impor de uma maneira afetiva, de uma maneira carinhosa, né? Colocar os limites, exigir, mas existem formas e formas. Então vamos usar essas formas afetivas para colocar esse nosso trabalho. Essa atitude é muito importante. E a 10ª e última é desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação à vida, ao ambiente, às relações humanas e a si próprios. Então, saber respeitar, mas primeiro se respeitar para ir respeitar os demais, né? Ao ambiente, a biodiversidade, né, que está aí, né? Valores e atitudes, o ético, né? Então, isso é primordial para um professor. Muito bem, e esse professor trabalhando essas 10 atitudes integradas, para ele desenvolver e trabalhar com essas 10 atitudes e com aquelas 3 dimensões da Vera Kandal, ele precisa de um planejamento, como eu já havia dito, né? Então, ele tem que planejar por meio dos conteúdos que ele tem que trabalhar, como aplicar as dimensões e como possuir essas 10 atitudes que o José Carlos Libânio propõe a um bom professor, né? Então, ele tem que planejar exatamente isso. Então, o planejamento é nada mais, nada menos do que a didática do professor. É a organização didática, é a sequência didática que o professor vai ter. E essa organização didática, ela precisa de clareza dos conteúdos e objetivos viáveis. Não adianta colocarmos lindos objetivos e complexos se a gente não vai alcançar essa meta. Então, clareza do quais os conteúdos claros e com objetivos que eu possa atingir. E mais, os instrumentos e a metodologia, o meu método, os procedimentos que vão facilitar o meu ensino, tornando uma aprendizagem
possível e mais tranquila. Outro ponto importante, todo professor deve ter uma rotina de trabalho, principalmente as crianças de educação infantil e do Fundamental 1. Porque de Fundamental 2 eles têm aqueles horários, né? Ensino médio, então eles têm aquela rotina que eles sabem. Só precisamos ensiná-lo a fazer a rotina em casa, o que eles têm que fazer com os horários até para fazer produções das tarefas. Mas para a educação infantil e para o Fundamental 1, a rotina é importante que as crianças, os professores mostrem às crianças, por meio de cartazes, escrevendo no quadro, porque dá segurança para os alunos, socialização, porque eles começam, agora é o recreio, não é, agora nós vamos escovar os dentes, não, nós vamos lavar as mãos, não. Então as crianças sabem que antes do intervalo tem que lavar as mãos, depois tem que escovar os dentes ou lavar as mãos novamente, hora de ir no banheiro, aula de português, aula de matemática, agora é a aula da recreação, educação física. Então eles vão discutindo, socializa, e com isso, com a socialização, vão tendo maiores vínculos, fazendo maiores vínculos. Existem outros pontos fundamentais para os professores e professoras, principalmente das crianças de inclusão, que os professores devem apoiar-se. Então, todos os professores devem se apoiar, mas principalmente se tiver uma inclusão em sala de aula. Diversificar formas de ensino, estimular os alunos para que sintam parte do processo e reconhecer a dificuldade da criança, né? Ou reconhecer que a criança possui uma dificuldade. E assim que for detectada e avaliada, que a professora saiba qual é, para poder saber a sua forma de ensinar, né? Por que corações aqui nesse painel? Porque para tudo isso, tudo fica baseado na afetividade. Muito bem. Agora, que estratégias a gente pode trabalhar para os alunos com os DIS? Então, vamos lá. Os alunos com dislexia. Temos que trabalhar. Então, qual o conteúdo conforme o ano? Né? Porque trabalhar isso na educação infantil é fácil. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, como eu vou trabalhar com disléxico esses pontos? Lateralidade, memória tátil, né? E sinestésica, discriminação e percepção visual, discriminação e percepção auditiva, orientação espacial e temporal, análise e síntese e coordenação motora fina. Então, o professor tem que pensar exatamente, pesquisar como ele pode trabalhar. E aqui eu trouxe umas estratégias que, se vocês pegarem a rota, ou seja, a apostila, o livro dessa disciplina, vai aprofundar um pouquinho mais o que eu já estou falando aqui. Então, por exemplo, uma leitura interrompida. Apresentar o texto e solicitar a leitura. Mandar a criança parar no final do primeiro parágrafo, primeiramente, né? Depois pode passar para o segundo. E aí fazer perguntas como: qual é o assunto do texto que você está lendo? Para quem foi escrito? Por que o autor escreveu? Como você acha que vai terminar? Então, fazer oralmente e, num outro momento, fazer por escrito, né? Mas trabalhar mais oralmente, num primeiro momento. Aí pedir para que a criança leia um segundo parágrafo e daí continuar com as perguntas. Você continua pensando a mesma coisa ou mudou de ideia? O que fez mudar de ideia? E agora? Como você acha que vai terminar? Muito bem. Outro tipo de atividades. Completar os espaços vazios. Lá na apostila vai explicar.
palavras, frases, trechos que não pertencem ao texto e correspondência, título e texto. Então, aqui estão algumas dicas para vocês. Para trabalhar com alunos com disgrafia, desenvolvimento psicomotor, então, postura, domínio corporal, aqui, esquema corporal e imagem corporal, que é uma diferença, o grafismo, padrões visuais e sinestésicos, primeiramente separados e depois juntos, para o desenvolvimento, dos movimentos ordenados, reforçar atividades visuais motoras por meio da repetição e estratégias de autocorreção de textos, com códigos e perguntas à medida que a criança vá fazendo. Então, por exemplo, a criança escreveu uma frase. Então, nessa frase, a criança não começou com letra maiúscula, não pôs ponto final e teve alguns erros ortográficos, tá? Então, você põe lá uma legendinha, você corrigiu o amarelo para parágrafo, o azul para pontuação e o verde para correção ortográfica. E aí a criança vai ter que procurar, pesquisar e arrumar conforme a sua legenda. Omitiu palavra, põe a cor rosa, que ali tinha uma palavrinha. Qual seria? Aí você pode repetir a frase, né? E a criança vai perceber qual é, né? Então, ela fazer essa autocorreção. A desortografia, enfatizar o ensino alfabético, ou seja, realfabetizar, reforçar a função e o uso das palavras, ressaltar o trabalho de consciência fonológica, ensinar gradativamente as regras ortográficas e morfológicas. Ortográficas é ortografia escrita. E morfológicas, o que é morfológicas? Se é substantivo, adjetivo, tá? As classes das palavras. E a relação grafema-fonema. Oferecer maior tempo para a realização das atividades e, de preferência, a partir de textos produzidos pela própria criança. Tá? Então, maiores detalhes também tem na apostila. Descalculia. Proporcionar atividades com jogos lúdicos, muita ludicidade. Habilidades motrizes, raciocínio, organização, planejamento, destreza e outros. E vocês vão ver isso também mais detalhados na apostila. Proporcionar intervenções lúdicas sistemáticas que são favoráveis a trabalhar as dimensões matemáticas. Motora, social, cognitiva, afetiva, apropriação de natureza objetiva, como contagem, classificação, reconhecimento, seriação, orientação espacial, jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. E para trabalhar com o TDAH, o professor deve ter sempre atividades extras, para que as crianças, ao terminarem uma atividade direcionada, possam continuar produzindo, fazendo com que elas se sintam úteis e motivadas. Então, elas vão terminar logo, né? Se está bem feita, você dá uma fichinha com outra atividade para procurar no dicionário, para caça-palavras, palavras cruzadas, os 7 erros, né, as diferenças. Então, atividades nesse sentido. Se não, tem que fazer e fazer bem feito. Então, sentar o aluno na primeira carteira, distante da porta ou janela, se possível. Número de alunos na sala de aula deve ser reduzido. Manter uma rotina diária. Propor atividades pouco extensas. Utilizar as estratégias atrativas. Intercalar explicação com exercícios práticos. Explicar a proposta detalhadamente, sublinhar ou colorir partes importantes da tarefa, do texto ou de uma prova.
tá? Para que ele se foque mais naquele colorido, né? E aqui, para finalizar, então, a nossa aula, eu trouxe uma frase que acho que fecha como a importância dos professores. Alguns professores contribuem para a nossa educação, mas os especiais conseguem deixar uma marca para a vida inteira. Aqui nós temos alguns livros que foram, tem mais, mas esses foram os que mais chamaram a atenção, da Vera Kandal, Novos Rumos da Licenciatura, a Elizabeth Regina Farias e Elisa Gracindo, aqui da Elisa Gracindo, só da Elisa, de Atividade Distribuída e Estratégia, do Ibernon, Formação Permanente do Professor, Novas Tendências, e do José Carlos Libânio, Adeus Professor, Adeus Professora. Novas exigências educacionais e profissão docente. Encerramos o assunto. Espero que leiam o artigo ou o capítulo de livro que foi indicado, pois com essa leitura vocês fundamentarão muito mais o que foi trabalhado até aqui. Estudem, façam as atividades propostas, leiam e assistam bem com atenção às aulas, ok? Um abraço.